Eu fiz o melhor vídeo do YouTube de como chutar no Sebrasp e agora eu quero te ensinar a fazer a mesma coisa para Cisgram Rio. Existe um método de chutar na Cisgram Rio que as pessoas costumam ensinar no YouTube, mas que na verdade não funciona. Eu fui atrás de diversas provas de concursos da Cisgram Rio, verifiquei os seus gabaritos e vi na prática que essa técnica não funciona, já vou te dizer qual é. Mas eu percebi, olhando também esses gabaritos, que existe um padrão que a Cisgram Rio costuma utilizar e isso sim pode fazer a diferença entre você fazer só mais um concurso ou você de fato fazer aquele que vai mudar a sua vida. Então fica ligado até o final do vídeo se você quiser passar. Mas a gente vai fazer um acordo aqui. Não vou te pedir nem like, nem inscrição, nem nada. Mas se esse vídeo te ajudar daqui até o final, se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo, beleza? Então beleza, estou compartilhando aqui minha tela com você para explicar na prática como que funciona. Primeiro, eu só quero te dizer como que as pessoas dizem que é a técnica da Cisgram Rio. 60 questões, você tem as letras A, B, C, DE, e aí, tô supondo 60 questões, tá? Tem prova que tem 70, enfim. Mas aí o que elas falam? Olha, essas 60 questões serão distribuídas para alternativa A, B, C, D e E de forma igualitária, ou seja, 60 por 5 alternativas você vai ter 12, então seriam 12 questões com gabarito A, 12 questões B, 12 C, 12 D e 12 E, entendeu? Então é mais ou menos essa lógica que o pessoal segue, só que eles dizem assim, olha, não é exatamente 12, é próximo de 12, porque pode ter leves variações aí em torno do 12. Então, por exemplo, pode ser que C não seja 12, seja 13. E aí, para compensar, o D seja 11. Ou o B seja 14. E o A seja 10. E a única que é de fato 12 é E. Então, veja que é em torno do 12. Normalmente as pessoas vão por esse viés. Tá, como que isso poderia te ajudar? Por exemplo, se você tivesse marcado ali quase todas as questões da sua prova, ficaram algumas, digamos 5 questões em branco, e você vê que tem menos C que você marcou, por exemplo, você tem 8C e as outras alternativas já estão próximas ali do 12, aí você pegaria aquelas que ficaram em branco e jogaria tudo na C, tá? Porque é que tem menos, de forma que ela ficaria mais paritária com as outras, perto do 12 também, e aí você teria mais chance de acertar, porque provavelmente aquelas que você deixou em branco seriam, pelo menos na maioria, C, tá? Para que todas as questões ficassem equilibradas. Normalmente, a técnica de chute que as pessoas ensinam é por aí. Só que eu verifiquei provas da Cisgram Rio que você tinha no gabarito oficial final alternativas com 7 questões. Então, apenas 7 questões tiveram gabarito, por exemplo, D. Você tinha o gabarito A com 15 questões. Então, veja que, cara, você tem uma diferença aqui de 8 pontos. 8 pontos ou 8 questões. Então, não é exatamente paritário. E não são apenas pequenas variações em torno do 12. Não. Aqui você teve uma variação de 12 para cima de 3 e 12 para baixo de 5 pontos para descer para 7. Entende? Então, essa não é a melhor técnica que você pode utilizar. Mas existe o padrão aqui. Não vou nem te ensinar só o padrão de como você chutar. Vou te ensinar todo o processo que você vai seguir na sua prova para que essa técnica de chute efetivamente funcione para você. Então vamos lá. Primo, isso vai funcionar na minha prova? Vai! Por quê? Você vai fazer BNB, você vai fazer Caixa, você vai fazer CNU, que são os próximos concursos Cisgram Rio e grandes, logo depois que eu tô gravando esse vídeo, vai funcionar sim porque é Cisgram Rio. Tudo que é Cisgram Rio se enquadra aqui, tá? Você vai seguir 4 passos. Primeiro passo, marque as questões que você tem certeza. Então, você sabe qual é a resposta daquela questão? Marca. Se aparece, por exemplo, você tá fazendo a prova na questão 6, você chega e você fala, cara, eu não tenho certeza, eu não conheço muito esse assunto, ou mesmo que eu conheça, eu não tenho exatamente a certeza de qual que é o gabarito aqui dessa questão, pula ela, vai para 7 e assim você vai resolver toda a sua prova. Observe o que eu estou dizendo. Você vai marcar aquelas que você tem certeza. Tá em dúvida? Pula e parte para a próxima. Passo 2. Você terminou de fazer todas as questões que você de fato sabe na sua prova, agora você vai voltar para aquelas que você deixou em branco e vai eliminar as alternativas que você sabe que são incorretas. Porque pode ter uma questão que você não sabe exatamente qual que é a letra, mas você pode, do gabarito, mas você pode falar assim, poxa, a letra B com certeza não é. Eu sei que a letra B tá errada. Então você vai fazer isso em todas as questões. Tira, tá? Você pode fazer questão por questão aqui nesse caso. Tira a alternativa que você sabe que tá errada e vai descartar ela, porque não adianta considerar ela pro seu chute se você sabe que tá errado, né? Aí é burrice. E aí você vai pro passo 3. Elimine as alternativas provavelmente incorretas. Como assim? Você pode não saber exatamente qual que é o gabarito daquela questão, pode não conhecer o tema daquela questão especificamente, mas existem indícios que você pode seguir para poder marcar algumas alternativas. Vou mostrar para você agora. Se alguma alternativa tiver alguma ideia absurda, tira ela ali do caminho. Por exemplo, se você tiver uma questão de conhecimentos bancários que fala para você uma realidade bancária que você sabe que não existe no Brasil. Por exemplo, se falar para você que as relações de compra e venda são feitas
com troca de objetos ao invés de utilização do dinheiro, pô, você sabe que é absurdo isso. Então você vai lá e tira essa alternativa. Outras alternativas trazem palavras absolutas, por exemplo, nunca, jamais, sempre. Essas palavras tendem a trazer um erro para a alternativa, porque na grande maioria das situações você tem exceções, tá? Então quando você tem essas palavras assim absolutas, muito provavelmente aquela alternativa está errada. Que agora já se aplica mais a questões de matemática, que envolvem números. Se você tiver ali, por exemplo, uma questão desse tipo, eu não quero nem saber qual é o enunciado da questão aqui nesse caso. Muito provavelmente a resposta dela não é nem a letra A e nem a letra D, porque você tem o menor número e o maior número. Pensa com a cabeça do examinador. Se você quer disfarçar uma alternativa, vamos supor que ele quer colocar ali uma questão que o gabarito é 9. Ele vai muito provavelmente colocar outras alternativas para disfarçar o 9. Vai colocar muitas alternativas ali com números menores e outras alternativas com números maiores. Então, muito provavelmente, não vai ser nem o menor de todos e nem o maior de todos, porque ele quer disfarçar a resposta certa aí no meio. Uma outra situação é quando você tem alternativas com números parecidos. Por exemplo, aqui nesse caso, você tem, olha, 1,47 e 14,7. A única coisa que muda aí é a posição da vírgula. A resposta provavelmente está aqui nessas duas. Isso não é absoluto, é uma probabilidade. Porque o examinador, ele quer te ludibriar. Porque quando você estiver lá fazendo sua continha, principalmente quando tem vírgula, você pode se confundir facilmente, errar a casa da vírgula. Então, se alguma coisa ali na sua conta que você fizer errado, vamos supor que a resposta seja a letra A, 1,47. Aí você faz lá a continha errada e erra a casa, coloca na sua resposta 14,7. Você vai ter uma alternativa lá com essa previsão para a resposta que você errou. Então você trocou ali, você cometeu esse erro de colocar a vírgula no lugar errado. O examinador previu que isso poderia acontecer. O que ele fez? Colocou uma alternativa ali justamente para aquele erro que você vai encontrar, tá? Muito provavelmente a sua resposta estará dentro aí desses números parecidos. Existem algumas outras formas de se identificar alternativas erradas, provavelmente erradas, que eu não quero trazer aqui para você porque eu acho que elas são mais incertas. Não consegui verificar tanto elas assim nas provas da CES Gran Rio como um todo, mas isso aqui eu acredito que é mais garantido, tá, para você. E aí a gente vai agora pro passo 4. O passo 4 é o que eu chamo de técnica 21-110. Você já vai entender por quê. Para fazer ela, a gente vai dividir a nossa prova e considerar blocos de 5 questões, sempre começando da primeira questão em diante. Então, as questões de 1 a 5 formam um bloco, de 6 a 10 formam outro bloco de questões, e a gente vai começar a enxergar a nossa prova por blocos de 5 questões, tá? Não faça, vou te dar esse exemplo aqui nessa prova, por exemplo, aqui a gente tem, ó, esse aqui é um bloco, esse aqui é outro bloco. Eu não quero que você misture e diga assim, olha, bloco de 5 questões, então eu vou pegar daqui em diante essas 3, mais essas 2 aqui. Não, não é assim que é para você fazer. Você vai pegar, desde a primeira questão, vai contar 5 para frente, pronto. E ali a cada 5 você vai fazer a separação no final das contas. Os grupos de questões vão ficar exatamente como a CES Gran Rio costuma colocar os seus gabaritos, tá? Exatamente dessa forma como você está vendo aqui, até finalizar lá na última questão da prova, que é a questão 60, tá? Então a gente vai analisar a nossa prova com grupos de 5 questões. Então, em que consiste a técnica 21-110? Pense que num grupo de 5 questões é necessário que você distribua o gabarito delas entre as alternativas de A a E, beleza? Existem 5 formas diferentes como a CES Gran Rio pode distribuir esse gabarito. Existe a forma em que ela coloca uma questão para cada letra, para cada gabarito. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Num grupo de 5 questões, cada questão vai ter um gabarito com uma letra diferente. A, B, C, D, E, tá? Não necessariamente nessa ordem, ali embaralhado, mas cada questão terá um gabarito com uma letra diferente. Essa é uma possibilidade da CES Gran Rio distribuir o gabarito. Existe uma outra possibilidade, ela pega uma letra e dobra essa letra ali naquelas 5 questões. Então, por exemplo, de 5 questões ali, 2 vão ter como gabarito a mesma alternativa, tá? As outras 3 terão uma letra diferente cada uma e alguma letra vai ficar sem. Por exemplo, se eu fizer esse gabarito assim, ó, E, A, B, D, E. Eu dobrei a letra B, A tem uma, D tem uma, E tem uma e não tem nenhuma C. Então 0, tá? É isso que eu quero dizer quando eu escrevo 21-110. E esse aqui é o principal ponto pra gente. Calma que eu já chego lá. Existem outras formas de distribuir o gabarito que a CES Gran Rio pode dobrar 2 alternativas, colocar mais uma com outra alternativa e zerar 2. Como seria isso, Lucas? Por exemplo, B, A, D, A, B. Eu tenho 2 letras. Veja que é o grupo de 5 questões. A gente está seguindo sempre 5 questões. Estou analisando cada grupo individualmente. Então você tem 2 questões com A, 2 questões com B, uma questão com D e nenhuma... aqui é 2, né? Nenhuma com E e nenhuma com C, tá? Então, 2, 2, 1, 0, 0. É isso que eu quero dizer. Dobrei 2 alternativas no gabarito, tá? 2 letras. Uma existe apenas uma vez e outras 2 não estão ali presentes. Essa é uma outra forma. Ainda a CES Gran Rio pode fazer triplicar uma alternativa nas 5 questões, deixar outras 2 questões com 2 alternativas distintas e zerar as demais. Como que seria isso? Por exemplo, se ela fizer gabarito A, B, A, C,
Veja que eu tenho 3A, tenho 1B, 1C, e E e D não estão presentes. Então, zero questões para cada uma dessas alternativas, beleza? E por fim, a Cesgran-Rio pode fazer 3 questões dessas 5 com uma letra, as outras 2 com uma outra letra repetida, e as demais não estão presentes. Por exemplo, se você tiver um gabarito assim, B, D, D, B, B. Uma letra repetida 3 vezes, outra repetida 2 vezes e as demais não estão presentes. Então perceba que existem essas formas de a Cesgran-Rio distribuir o seu gabarito, tá? O que acontece? Eu verifiquei centenas de grupos de 5 questões em diferentes provas, em diferentes concursos, e eu tirei a seguinte estatística. Isso aqui, essa forma de distribuir da Cesgran-Rio acontece em 6% das vezes apenas. Essa aqui de baixo acontece 1% das vezes. Essa aqui, logo de cima, acontece 8% das vezes. Essa aqui, 22100, acontece em 30% das vezes. Então ela já é mais relevante. Só que essa 21110 acontece, meus irmãos, em 55% das vezes. Se você pegar ali um grupo de 5 questões aleatório, esse grupo tende a estar distribuída da seguinte forma, assim, tá? 21110 tem 55% de chance de essa distribuição se enquadrar ali naquele grupo de 5 questões, tá? E você pode perguntar, como que isso vai me ajudar? Vou te dar um exemplo prático agora. Vou colocar aqui para você uma situação 1. Você ali num grupo determinado de 5 questões, você marcou as seguintes alternativas: A, D, E, B, e a última você deixou em branco. Então veja, qual que é a probabilidade de isso aqui se enquadrar nessa condição? 6%. Ou seja, de você ter cada questão com uma alternativa diferente. Na prática, isso que aconteceria se essa última fosse C, concorda? Porque é a letra que está faltando. Mas isso aqui só acontece na Cesgran-Rio 6% das vezes. Agora, essa segunda situação aqui acontece 55% das vezes. Então, o que eu tiro de conclusão aqui? Muito provavelmente, nessa minha última questão aqui, eu não vou ter C. Eu vou ter ou A, ou D, ou E, ou B. Por quê? Se isso aqui for, por exemplo, a letra D, veja, eu repeti D, então tenho 2 para ela. A, B e E tem uma cada uma. A, B e E. E C não existe. Então a gente tem exatamente essa situação aqui, 21110, entendeu? Você pode falar assim, tá, mas eu vou ficar com 4 letras? Bom, já é um avanço, porque você saiu de um chute de 20% de chance de acerto para um chute de 25% de chance de acerto. Agora imagine que nessa questão que você deixou em branco, você sabe exatamente que a letra E está errada, por exemplo. Você não sabe qual é o gabarito, mas você sabe que a letra E está errada. Você sabe que a letra C também não vai ser, muito provavelmente, por conta que isso aqui pouco acontece na Cesgran-Rio. Então você não vai chutar nem C nem E. Já subiu aí sua chance, meu amigo, para 33%. Agora observe uma outra coisa, um dado importantíssimo que eu vou te falar aqui. Vamos supor que num grupo de 5 questões que está exatamente acima desse aqui, você encontrou o seguinte gabarito. Você marcou assim, E, B, B, A, C, por exemplo. Então, amigo, na Cesgran-Rio é muito difícil que a letra repetida no grupo de questões acima também seja a letra repetida no grupo de questões abaixo. Então, aqui eu repeti a letra B. É muito improvável que essa também seja a letra a se repetir justamente no grupo de questões abaixo. Então, eu também não vou chutar B. Veja que eu já reduzi aqui agora para A ou D. Então, minha chance de acerto aqui já foi para 50%. Tá? Lógico que isso é probabilístico. Então, a gente está seguindo aqui no que é mais provável. Nada disso é 100%. Pode ser que seja B também. Só que isso é muito improvável de acontecer, porque estatisticamente falando, não é costume da Cesgran-Rio repetir a mesma letra em cima e embaixo. Entendeu? Não é que a letra B, por exemplo, aqui repetiu B, não é que essa letra B não vai estar no grupo de baixo. Ela pode estar perfeitamente, nenhum impedimento. Mas ela não se repetirá também abaixo. Entendeu? Então é diferente. No final das contas aqui, você saiu de uma probabilidade de acerto de 20% para uma probabilidade de acerto de 50%. Isso é estatística. Imagine comigo aqui uma segunda situação. Vamos supor que no seu gabarito você tenha tido ali, ó, C, aí você deixou esse aqui em branco, C, D, A. Então você já repetiu uma letra e as demais estão ali apenas uma vez. Qual que é o nosso objetivo? Tentar fazer esse grupo de 5 questões se enquadrar aqui. Então, quantas repetições a gente tem? Apenas uma, né? Só tem uma letra que se repete aqui, que tem 2. Para as outras é apenas uma e eu tenho alguma letra que não está presente. Então, pessoal, é muito difícil eu chegar aqui e meter um C. Eu não vou fazer um C. Por quê? Isso aqui, para você ter 3 vezes ali a mesma letra num grupo de 5 questões, você tem uma probabilidade somada aqui dessas alternativas, dessas opções diferentes aqui, apenas de 9%. Então, muito provavelmente isso aqui não vai existir. Entendeu? Então, eu vou estar com o meu grupo de questões aqui, provavelmente, ou aqui. Mas a maior chance é de estar nesse aqui de cima, 21110. Então, eu vou tentar enquadrar esse meu grupo de 5 questões
ali. Então eu não vou chutar C aqui. Eu posso chutar o quê? Se eu chutar D, ele vai se enquadrar nessa situação aqui de 30%. Porque eu vou estar repetindo já a letra C e também a letra D. Então duas repetições se enquadram aqui nessa probabilidade 22/100. Tá? Que vai ser 30% das situações. Então eu também não vou chutar. Se eu colocar A mesma coisa aqui, tá? Eu não vou chutar nem A, nem D e nem C. Então veja que eu posso colocar aqui um B, posso colocar um E. Muito provavelmente a minha alternativa aqui ou vai ser B ou vai ser E, entendeu? Porque ela vai se enquadrar, muito provavelmente, em 55% das vezes, vai se enquadrar aqui, nesse 21/110. Tá compreendendo? Agora uma situação 3. Se você tiver ali o seu gabarito, por exemplo, BB é E, você já tem duas repetições aqui. Probabilisticamente, a esmagadora maioria das vezes em que isso aqui acontece, você vai ter uma outra alternativa que não é nem B nem E aqui no meio. Porque veja, se for B ou E, aí você vai enquadrar nessa última situação aqui que tem apenas 1% de ocorrência. Então, muito provavelmente não vai ser esse caso aqui. Então, você já repetiu duas vezes, não vai ser nem B nem E aqui no meio. Você vai ter A ou C ou D. Chuta alguma dessas três. Ainda uma quarta situação aqui. Vamos supor que você tem um gabarito assim, ó. B, A, D, duas em branco. Então agora você não tem só uma em branco, você tem duas. Então o que você vai fazer aqui nesse caso? Ó, como você tem já B e A e D marcado, pra gente enquadrar a situação 4 no 21/110, a gente vai ter que ter alguma letra dobrada, certo? Eu não vou colocar aqui um C e um E, por exemplo, ou marcar EC, enfim, porque eu vou enquadrar nessa primeira situação aqui de 6% de ocorrência, e essa não vai ser a melhor situação. Então, para que essa minha situação 4 de fato corresponda ao 21/110, eu vou ter que ter alguma repetição de letra. Então, vai repetir ou B, ou A, ou D. Alguma dessas aí será repetida. Qual que eu vou saber qual é? Pô, eu posso chutar aqui B e B. Mas, Lucas, aí você está colocando 3B e você disse que triplicar a mesma letra ali no grupo de 5 questões não acontece muito. De fato, não acontece. Só que veja bem, se eu colocar aqui BA, por exemplo, eu não sei qual que é o gabarito. Pode ser que uma delas seja B, pode ser que uma delas seja B. Mas se for essa segunda questão, poxa, aí eu perdi porque eu joguei B só na primeira. Não, alguma delas aqui possivelmente é B. Então eu jogo B nas duas, porque se eu errar uma, eu posso acertar a outra. Entendeu? Então já ganhei uma questão. Ou eu posso fazer isso com a letra A, ou eu posso fazer isso com a letra D. Lucas, então eu vou fazer com qual? Depende. Olha para o grupo de questões de cima e olha para o grupo de questões de baixo. Então, se o grupo de questões de cima já repetiu B duas vezes, por exemplo, e o grupo de questão de baixo repetiu A duas vezes, você sabe que muito provavelmente essa situação aqui sua não vai ter repetição nem de B e nem de A, porque logo acima e logo abaixo você já tem repetição dessas letras. Então, muito provavelmente a repetição que você vai ter aqui no grupo 4 é com a letra D, tá? Então, você vai colocar aqui D e D. Por quê? Porque alguma delas, pelo menos, vai ser D. E aí você já leva uma questão. E aí você tem a situação 5, que é o seguinte. Vamos supor que você colocou aqui 3 letras A. A, você deixou duas em branco. A. O que você vai fazer aqui agora? Você não vai chutar A em nenhuma delas, obviamente, porque não existe nenhum grupo de todas as centenas de grupos que eu olhei, não existe nenhum em que se repete uma letra 4 vezes. Então não chute A. Ah, mas eu acho que é a alternativa A. Não chute a não ser que você considere que você errou alguma dessas questões aqui, ó, que você já marcou. A nossa premissa lá no ponto 1 é o quê? Marcar apenas o que você tem certeza, tá? Então, considera-se que na sua certeza você acertou. E aí, se você achar que a alternativa A, não, você está achando errado. Se você tiver acertado as outras, se já tiver de fato 3 gabaritos aí, não vai ter um quarto A. Então você chuta com as outras letras. Aí você verifica naquele ponto 3 e o ponto 2 que eu falei, você vai eliminar as alternativas que você sabe que estão incorretas, as alternativas que provavelmente são incorretas, e você chuta dentre as outras. Toda essa técnica aqui, pessoal, ela vai funcionar para a sua prova, obviamente, se você estudar. Não queira, não estudei, faltou 50% do edital e eu vou aplicar isso aqui. Não vai dar certo, porque para dar certo você precisa ter marcado toda a sua prova ali, a sua grande maioria, com certeza da resposta, tá? Então se você não estudou, você não consegue ter essa certeza. É justamente o estudo, o muito estudo, que vai fazer com que essa técnica aqui funcione para você, que deixou apenas algumas questões ali em branco e quer ganhar algum ponto ali. Eu sei que esse vídeo, essa técnica pode ser um pouco confusa. Se você não entendeu, veja de novo esse vídeo para que isso fixe na sua cabeça, porque isso aqui pode fazer a diferença entre você estar dentro e estar fora do seu concurso. Lembra do nosso combinado, hein? Se inscreve aí no canal e já deixa o seu like no vídeo. Deixa aí nos comentários se você entendeu, se ficou com alguma dúvida, porque eu consigo esclarecer alguma coisa aí talvez. Tô deixando aí outros vídeos para você assistir também relacionados a Sesgran Rio, porque pode te ajudar na sua prova, tá? E a gente se vê.